Passamos a apresentar Novo Nascimento. Com muita alegria na alma, mais uma vez nós estamos ocupando o estúdio desta emissora, a Vale TV, com o programa Novo Nascimento, um órgão que tem por objetivo anunciar o Evangelho de Cristo. Anunciar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas que estão nos assistindo, também pela internet, também pelo YouTube, as mais ricas bênçãos do Senhor para as pessoas que estão nos assistindo. Também em especial aos irmãos de Sapiranga, de Estância Velha, de Portão, de Campo Bom, de São Leopoldo e também de Novo Hamburgo. Nós temos a grata alegria de anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, cura e que batiza com o Espírito Santo. E nós queremos falar hoje, ou melhor, continuar falando sobre os milagres de Jesus no livro de João, o livro que João escreveu para a igreja. No capítulo 11, verso 14 do livro de João, diz assim: Então, Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto. Lázaro está morto. A ressurreição física, não é algo muito comum, mas é algo que é possível acontecer. Porque a Bíblia diz que aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, ele pode, ainda que esteja morto, reviver. Ora, são palavras que Cristo te falou. É Ele que tem poder, é Jesus que tem poder. Poder para dar vida e para tirar vida. Jesus tem poder para dar vida e tirar vida. Então, ainda que você tenha um parente que esteja morto e crendo, tendo fé possível, ele pode reviver. No capítulo 11, Jesus então recebe dois emissários. Ele estava pregando a sua palavra e recebe dois emissários, enviado por duas amigas de Cristo, Marta e Maria. E esses dois emissários chegam para Jesus e dizem: ó Senhor, Marta e Maria nos mandaram aqui dizendo que o teu amigo Lázaro está doente e que você vá e leve saúde para ele. A Bíblia nos registra que Jesus então conversa com seus discípulos e disse: olha, nós vamos ficar aqui ainda anunciando a palavra de Cristo, anunciando a palavra de Deus, e depois nós vamos visitar o nosso amigo, nós vamos para Betânia, onde morava Marta, Maria e Lázaro. Ora, Jesus então recebe uma contradição dos seus discípulos. Senhor, tu vai voltar de novo para a Judéia? Tu vai voltar de novo para a Judéia, aonde já tentaram te apedrejar? É melhor nós não irmos lá. Uma coisa que chama atenção é que os discípulos vão se acovardar diante de uma situação. Agora, o nosso mestre, ele jamais vai se acovardar em qualquer situação da sua vida. Ele nunca vai demonstrar fragilidade e vai demonstrar covardia. Jesus vai dizer, então, eu vou lá porque o meu amigo está precisando de mim. A Bíblia diz que Jesus então vai ficar 2 dias pregando e depois vai rumar de novo para Judéia e para Betânia. Quando vai chegando perto da cidade,
ele diz para os seus discípulos: olha, o meu amigo Lázaro está dormindo. O meu amigo Lázaro está dormindo e eu vou acordá-lo. Uma coisa acontece, queridos, que muitas vezes as pessoas não conhecem a Bíblia. No livro de Isaías, capítulo 57, no capítulo 57, vamos ver aqui no versículo de número 2, o que é quando Jesus disse para os discípulos: olha, o meu amigo Lázaro está dormindo e eu vou acordá-lo. No capítulo 57, verso 2, o profeta Isaías diz assim, ó: e ele entrará em paz e descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. O judeu ou o grego chamam de dormitório a sepultura. A palavra é koimeteria. O grego chamam a sepultura de koimeteria. Isto é, eles chamam a sepultura de dormitório. Quando Isaías escreve esta palavra, no capítulo 57, verso número 2, diz assim, ó: ele entrará em paz, descansarão nas suas camas. Ele está falando sobre morte. Ele não está falando sobre dormir, não. Ele está falando sobre morte. E os que houverem andado em retidão. Ele está falando em morte. Ele não está falando em dormir. Quando Jesus diz para os seus discípulos: o meu amigo Lázaro dorme, ele está falando que Lázaro já estava na sepultura. E eles não entenderam. E eu vou acordá-lo. Quando Jesus diz para os seus discípulos: olha, o meu amigo Lázaro dorme, eles estavam pensando que Lázaro estava dormindo. Mas aqui já estava sendo falado sobre a morte. Lázaro já estava morto. Só que quando ele disse que iria acordar Lázaro, os discípulos pensaram que era dormindo. O apóstolo Paulo fala também, em 1 Tessalonicenses 4, verso 14, ele fala também que os justos, as pessoas justas, eles não morrem, eles dormem. O justo não morre, o justo apenas dorme. E quando Jesus diz para os seus discípulos: olha, o meu amigo Lázaro está dormindo, ele está falando, no versículo de número 11, assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertar do sono. Então, entendo que quando está falando aqui, está falando que Lázaro já estava morto. Só que os discípulos não entenderam. Os discípulos não entenderam que koimeteria quer dizer sepultura em grego. Koimeteria quer dizer sepultura em grego. Aí quando Jesus está dizendo: olha, o nosso amigo já está morto. Ele está morto. E aí eles dizem assim, ó, disseram os discípulos: se dorme, então ele está salvo. Não precisa nós irmos lá para a Judéia para ser apedrejado, E aí então Jesus vai abrir com eles, vai falar claramente. No versículo de número 14, Jesus vai falar claramente. E muitas vezes, queridas, as pessoas muitas vezes não entendem quando a Bíblia fala conosco, né? E chega a hora que nós temos que falar claramente. E Jesus então vai falar claramente no versículo 14. Então Jesus disse para eles: Lázaro está morto. Lázaro está morto. E aí, queridos, mais vai assustá-los. Jesus, então é o seguinte: se Lázaro está morto, não tem motivo nenhum para nós voltarmos para a Judéia, se ele está morto. Veja que os próprios discípulos não creram naquilo que Deus pode fazer na vida do seu amigo, na vida do homem. Se Lázaro está morto, Senhor, não há motivo nenhum para nós irmos para a Judéia.
Nós vamos para lá para morrer com ele, morrer junto com eles? Eles vão nos apedrejar, eles vão nos matar também? Medo da morte. Quantas pessoas têm medo da morte? Quantas pessoas têm medo da morte? Porque a sua vida não está preparado para ir para a eternidade. Existem pessoas que têm medo da morte e que não estão preparados para ir para a eternidade. E eu trago um conselho para você. Prepara a tua vida, porque tu não sabe o dia nem a hora que vai chegar para ti. Tu não sabe o dia nem a hora que vai chegar para ti. O que você tem que fazer é preparar a tua vida para a eternidade. Para a eternidade. Glorificado seja o nome do Senhor. Jesus então vai dizer para os discípulos: olha, gente, Lázaro está morto. E eu folgo por amor de vós, de que se eu lá estivesse, para que acrediteis. Mas vamos lá ter com ele. Jesus então não vai desistir. Não vai desistir. Marta e Maria vão encontrar o Senhor. Marta e Maria vão encontrar o Senhor e vão encontrar muitos judeus chorando, porque Marta e Maria e Lázaro eram pessoas que muitos dizem que eles eram o dono daquela vila chamada Betânia. Mas eles eram um morador, e certamente um morador com uma grande amizade, porque eram pessoas justas, apesar de que Maria era pecadora, mas uma pecadora arrependida, né? Uma pecadora arrependida. E elas gozavam de um grande conceito na cidade. Um grande conceito na cidade. Nós vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores e nós vamos voltar a falar sobre a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Não desligue o teu receptor. Nós queremos que tu compartilhe conosco hoje o tema, a ressurreição de Lázaro. Jesus tem poder sobre a morte, tem poder sobre a vida, e ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Fique ligado, nós voltamos em seguida.